Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Cristal Branco, com a Adriana Cardoso e com a Leonor Rosas. E ouviram bem? É um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Esta semana, nossas amigas que nos estão a ouvir, estamos derreadas do espetáculo que fizemos na segunda-feira e vocês estarão a ouvir-nos na quarta-feira. Foi uma noite incrível, estamos ainda sem palavras e vamos refletir sobre isso. Vamos tentar encontrar as palavras, as 3, para refletir sobre uma noite inacreditável no Tivoli. E vamos ainda, porque não poderíamos deixar passar, falar sobre a capa do Expresso desta semana, que diz que a cada dia são detidas 9 pessoas pelo crime de violência doméstica e foram já 800 pessoas detidas nos primeiros 3 meses, no primeiro trimestre deste ano de 2026, mais do que o período homólogo no ano de 2025. O Expresso apresenta o Podfest, pela primeira vez no Porto. Uma tarde de podcast, grandes conversas e convidados especiais ao vivo. Inscreva-se já em podfest.expresso.pt, dia 29 de maio. Expresso Podfest, liberdade para ouvir. E, sem demoras, Leonor, a nossa... tu aguentaste ontem... Nós estamos a gravar terça-feira, para quem nos está a ouvir. Tu aguentaste ontem, no início, as piadas do espetáculo. Conta-nos como é que tu fizeste. Tu fizeste um lock-in. A Leonor, para quem nos está a ouvir, a Leonor não estava tão ansiosa como eu e a Adriana estávamos. Depois a Adriana estava a fingir que já não estava ansiosa antes do espetáculo. Bem, eu estou assim... Eu sinto que ontem foi sem dúvida, daquelas noites da nossa vida das quais nós nunca nos vamos esquecer, pelo menos para mim. E então hoje estou assim, ainda estou meio em transe com um Tivoli esgotado, com tantas pessoas a assistir, não sei, a rir, a bater palmas, a identificarem-se com muito o que nós dissemos, com as convidadas incríveis que nós recebemos aqui em Lisboa. Ainda estou assim um bocado meio zonza de tudo o que aconteceu, mas sobretudo mesmo muito, muito feliz, até porque sinto, quando estava a olhar para a plateia, que vi imensas raparigas jovens e também imensos rapazes jovens, e eu acho que muitas vezes, se calhar, há algum estereótipo associado à lei da paridade de que é muito mais ouvido por raparigas do que por rapazes, ou que os rapazes não estão tão interessados pelas coisas que nós aqui falamos e pelos temas do feminismo, mas foi mesmo, e quer dizer, muitas vezes nós também caímos nesse próprio... Pois é, isso que eu ia dizer, nós próprias às vezes até achamos isso, não é? Os números não se refletem, o nosso público não é assim tão dividido. E foi mesmo fixe ver tantos rapazes jovens interessados em ouvir falar sobre feminismo, sobre as novas formas de machismo e de masculinidade tóxica que funcionam através da internet e das redes sociais e que têm grandes repercussões na vida dos jovens adolescentes e no início dos 20, sobretudo, diria eu. E ver essa casa cheia para discutir masculinidade, privilégios na saúde e também o que é que significa possuir uma mulher. E foi muito incrível. E assim, só para dizer algumas coisas rápidas sobre o espetáculo, do que eu consigo neste momento tirar para além disto, dizer que algumas coisas que me ficaram na memória. Gostei muito de quando a Jéssica Silva mencionou que agora havia mais meninas a dizer abertamente que queriam ser jogadoras de futebol, e eu achei isso muito, muito incrível, pela razão de que muitas vezes a posse de uma mulher, ou seja, a ideia de possuir uma mulher, significa também possuir o seu horizonte de expectativas, ou seja, o patriarcado possui o horizonte das nossas expectativas, o que é que nós achamos que podemos ser no mundo em que habitamos. E o facto de existirem já meninas que se imaginam a serem jogadoras de futebol profissional é uma quebra de uma barreira imposta pelo sistema em que nós vivemos, e eu achei isso muito, muito maravilhoso. E depois a Tânia Graça, como sempre, foi absolutamente incrível. Ela é
o máximo. E foi muito fixe também ouvi-la falar sobre masculinidade e sobre esta ideia que tanto, Maria, tu trouxeste como a própria Tânia trouxe, de que é preciso disputar a ideia de masculinidade, ou seja, eu acho que é possível também argumentar que a masculinidade é sempre tóxica. Há quem o argumente. Acho que é interessante, acho que há argumentos que podem ser interessantes nesse sentido, mas acho que para a disputa política do momento é importante surgir, é importante que surjam modelos de masculinidade de homens heterossexuais que não são tóxicos e que são capazes de habitar a sua masculinidade com sentimento, com à vontade, sem homofobia extrema internalizada, sem medo de falar com mulheres, sem vontade de possuir ou raiva contra as mulheres. E eu achei isso muito fixe, e termino dizendo que achei também maravilhosa a prestação da Carolina Deslandes, que para além de ter aquelas letras tão importantes, e eu gostei muito como ela disse que quando acabou depois de ter gravado o seu terceiro álbum, pensou, ok, o mundo já sabe, se eu morrer amanhã, o mundo já sabe o que é que eu acho sobre o amor, eu agora quero que o mundo ache o que é que eu acho sobre política, sobre o que é que se passa à nossa volta. E acho que todo o trabalho que ela tem feito de incorporar nas suas letras e na sua ação como uma cantora, tipo uma estrela pop, que canta sobre feminismo, sobre o avanço da extrema-direita, é super importante. E pronto, ainda estou assim muito, muito zonza, tipo, isto foi um momento muito especial para nós também e muito emocionante. Eu fartei-me de chorar a seguir, e acho que isto são assim, algumas coisas que me vêm de repente à cabeça entre as nossas discussões sobre privilégio, masculinidade e posse. Pois, eu ia dizer isso, eu acho incrível que já estejas a conseguir processar esse nível de conseguires fazer essa quase sistematização, porque eu estou completamente banza ainda, mas há uma coisa que eu queria perguntar à Adriana, que é, que tu falavas, Leonor, eu acho importante, que é verdade, que é mesmo incrível primeiro, ver um Tivoli cheio, e não sei se vocês sentem isso, mas é que eu, das tantas vezes que fui ao Tivoli, nunca me passou pela cabeça estar do outro lado. E é assim muito assoberbante quando consegues ver o público, porque nós, a maior parte do tempo, não conseguíamos por causa das luzes, e de repente vocês que estavam lá, e vocês agora estou a falar para quem nos está a ouvir, para as nossas amigas que nos ouvem do outro lado, houve uma reação tão forte da plateia, e vês a plateia de repente, e foi assim muito emocionante no fim. Mas é isso, quando tu vês várias pessoas jovens, mulheres jovens, rapazes jovens, pessoas mais velhas também, que vieram numa segunda-feira à noite ao Tivoli e escutaram o Tivoli para ouvir falar de política, isto desafia diretamente a ideia, o preconceito que existe também, e aqui queria perguntar a Adriana, sobre os jovens, a nossa geração, que não quer saber de política. Porque eu sei que vocês as duas também são convidadas para isto, para estes painéis, que é porque é que os jovens não se interessam por política? E isto dá-me uma... revolta-me mesmo, porque não percebem, quando nos estão a fazer esta pergunta, não percebem que a pergunta é oca em si própria, porque os jovens querem mesmo saber de política. A nossa geração, não é por acaso que os estudos da Gulbenkian, que foram feitos, coordenados pelo Apoiás Maduro, dizem que a nossa geração é a geração mais politizada de sempre. Eu acho que ontem se viu. Não sei se concordas, Adriana. Bom, sim, Maria, e às vezes quando eu recebo esses convites, apetece-me imenso responder com aqui estão os factos em como desprovam exatamente a premissa do vosso painel, e enfim, eu não quero fazer parte, porque os dados são mesmo muito evidentes. 85% da nossa geração tem orientação política, e a nossa geração não tem culpa que a forma como a política é feita atualmente, política político-partidária e eleitoral normal, não tenha uma resposta para a nossa geração em muitas das suas vertentes. E, portanto, quando nós fazemos um espetáculo como o que nós fizemos ontem, que abordamos uma panóplia de temas relacionados com o feminismo, mas não um feminismo que só é focado no feminino, no sentido em que nós reforçamos, e a tua intervenção inteira, Maria, foi exatamente sobre isso, sobre masculinidade, e para explicar exatamente como o feminismo pode salvar e ajudar muito
homens que se sentem presos num reduto e numa caixinha de masculinidade que é parva se quer existir porque de tempo para tempo vai ser alterada. Esta ideia de que isso, não vende, dois, as pessoas não estão interessadas, é manifestamente falsa. E nós conseguimos comprovar isso. Isto ficou comprovado ontem. Portanto, eu espero mesmo que daqui para a frente nunca mais me façam de facto a pergunta de se a nossa geração se interessa. Interessa. É importante é ter fóruns, é importante é ter conteúdo, é importante é ter mecanismos e plataformas para nós, de facto, e para a nossa geração se sentir ouvida. Não vale a pena estar um conjunto de homens velhos sentados a explicar o quanto a nossa geração não se interessa se de facto eles não estão interessados em que a nossa geração se interesse, porque é a única razão que eu consigo pensar para não existir mais possibilidade de noites como a de ontem acontecerem. E sobre o espetáculo em si, eu à meia da noite acordei desta noite, mais uma vez nós estamos a gravar terça-feira, nós chegámos, como devem imaginar, muito tarde do Tivoli. Eu acordei à meia da noite, à meia da madrugada, e pensei, tipo, durante 2 segundos parei e pensei, será que isto foi tudo um sonho? Isso não aconteceu mesmo? Será que eu escutei mesmo, junto com as 2 mulheres que eu mais admiro, não só nesta área, mas no geral na vida, esgotámos um Tivoli juntas? E será que foi possível demonstrar que é possível 3 mulheres estarem juntas a discutirem sobre temas super sérios, com perspectivas muito diferentes, mas adorarem-se no fim do dia, respeitarem-se profundamente e que não fizeram aquilo que muitos homens não conseguem fazer efetivamente, que é estarem em palco ou num painel e não se insultarem, não serem demagogos, não serem deselegantes, não serem mal educados, não gritarem, não serem histéricos, e não foi nada disso que se passou. Foi uma noite lindíssima, com um público super responsivo. É uma coisa que ainda me choca no dia de hoje, é o quanto no fim do dia somos nós a fazer as nossas macacadas, e de facto as nossas macacadas têm graça para mais pessoas do que não para nós. Foi mesmo muito incrível. Isto quase que nos faz um reforço positivo a coisas tipo, eu de repente começo a achar que tenho mesmo graça. Mas é gravíssimo. Mas É muito grave. Mas tens uma forma tipo piada de pai, Maria. Eu tenho completamente piada de pai. Tu fazes dead joke, sim. Neste momento és um pai. Vocês têm mais Gen Z type jokes. Eu sou cronicamente online joke. Mas uma coisa que a Adriana estava a dizer sobre esta coisa das nossas macacadas faz-me pensar imenso como ao longo dos anos, quando nós começámos o programa, estávamos sempre a tentar ser super, super sérias e com medo de não sermos levadas a sério, que acho que nós, enfim, nós já falámos sobre isso várias vezes, sobre esta coisa sempre de um grande síndrome de impostor. Eu tenho de ser o dobro melhor do que qualquer homem para poder merecer o que quer que seja. E acho que nós temos ficado mais descontraídas exatamente porque ficámos tipo, ok, nós também podemos fazer piadas, nós não temos de estar sempre a ser super mega sérias e compostas, porque, quer dizer, isso não é real, e acho que isso é muito fixe. É completamente, e ainda por cima nós quando começámos isto, começámos noutro meio, ainda por cima, tínhamos o quê? Nós tínhamos pai 22 anos. Lá está, éramos Eu 3 tinha mulheres. 21, sim. Éramos 3 mulheres com menos de 25 anos. E é engraçado esse paradoxo, não é? Porque é quando temos 21 ou 22 que precisamos de parecer mais velhas. E eu lembro-me, éramos mesmo sérias, ou seja, mas também porque provavelmente se nós começássemos logo, e isso é uma coisa que eu acho que nos afeta particularmente, não só por sermos jovens, mas também por sermos mulheres, mas muito por sermos jovens, na altura, e agora continuamos, aliás, estamos até aos 35, mas se nós começássemos com piadas logo, éramos imediatamente descartadas como as 3 mulheres tontinhas. E às vezes ainda somos, e eu acho que houve à vontade que foi ganho também pelas pessoas ou seja, também responsabilidade das pessoas que nos ouvem e que nos acompanham ao longo destes anos, porque já são anos, é inacreditável, e de repente estar ali no palco e perceber que as pessoas também gostam disso e também se pode falar sobre temas muito sérios e pode-se falar sobre estes temas e as pessoas ouvem e depois podemos convidar mulheres maravilhosas e brincar com elas também, e isso não vamos fazer spoilers porque ainda há um espetáculo no Porto, mas pode haver momentos de riso, de gargalhadas, pode haver momentos comoventes que houve
ontem, imensos, especialmente no fim, e isso existe tudo e está tudo certo, porque isso também é política. No sentido em que não é preciso, para mulheres estarem no espaço público, não é preciso fazerem voz mais grossa. Há uma mulher de quem a Adriana gosta, a Thatcher, e aqui estou a brincar, vou fazer Not provocação. this again! Está certo, estamos sempre nisto. Não, mas é importante por acaso, porque há uma coisa que se sabe sobre a Thatcher. Se vocês forem ouvir os discursos anteriores, no início ela tinha a voz mais aguda do que tem já no fim, e não é só por causa da idade, ela teve mesmo aulas e tentou mesmo tornar a sua voz mais grave para ser levada mais a sério, porque apesar de tudo a Thatcher, apesar de não se considerar feminista e dizer que não gostava de outras mulheres e não gostava de trabalhar com outras mulheres, ela também fazia isso porque precisava de se integrar no universo inteiramente masculino, que era a política britânica daquele tempo, não é? Dos anos 70, dos anos 80, é uma coisa inacreditável ao mesmo tempo, mas ela teve que se tornar um homem, de certa forma. E mais homem às vezes do que muitos homens, ou seja, há uma liberdade que é permitida aos homens quando estão no espaço público, que nunca é permitida a uma mulher, de brincar, e nós falamos várias vezes sobre isto, de se exaltarem. Os homens não pensam duas vezes antes de serem expressivos na imensa latitude que essa expressão incorpora, não é? Tipo, podes-te passar e berrar, e quantas vezes nós não vemos homens a berrar na televisão, mas se for uma mulher... Até connosco. Até connosco, é verdade. E especialmente connosco, às vezes, hein? Mas se for uma mulher, é histérica. E aliás, quando é connosco, eu já senti isso, tu não podes responder, porque se tu respondes na mesma moeda, não te vão julgar da mesma forma. E eu acho importante isto que nós estamos a fazer e brincar também, falar de política a brincar e haver momentos em que estamos claramente shitposting, e às vezes até estamos em fofoca, imagina, e vocês sabem o que é que eu acho sobre o gossip, não é? Que é uma forma de resistência, e isso também é política, e isso também existe e pode existir, e podemos estar a falar sobre posse, masculinidade e sobre o corpo das mulheres, a saúde do corpo das mulheres, e isso, fazer análises profundas sobre isso e depois estarmos em shitposting, imagina, e não deixa de ser menos, não deixa de ser sério e não deixa de ser, não deixa de ser político, na verdade. E eu acho que isso que tu disseste, Leonor, isto para acabar, eu acho que é mesmo importante. Eu acho que é importante as mulheres poderem existir na sua plenitude, como os homens, como é permitido aos homens, no espaço público e no espaço privado, e isso não significar que depois elas, na verdade, não conseguem falar sobre a coisa pública. E eu queria pegar nisto também para. A Lina já falou há pouco, mas isto não vai ser spoiler porque as convidadas não vão ser repetidas para o Porto. Para vos dizer que é muito importante para nós em que nós chegamos a um ponto, e eu não quero mesmo soar convencida e vocês vão perceber perfeitamente aquilo que eu quero dizer. Acho que nós, quando chegamos a um ponto em que temos acesso a plataforma e que temos pessoas que nos querem ouvir, é muito importante levarmos mulheres também connosco. E é sempre importante levar mulheres connosco, e especialmente mulheres que conseguem dar exemplos que nós não conseguimos dar. E a Leonor falou há pouco da Jéssica Silva e do que ela disse, mas a mim marcou-me muito o tipo de mulher e de artista que a Carolina Deslandes é. Ou seja, uma pessoa, e ela explicou isto muito bem, uma pessoa que tinha tudo e, portanto, é tudo feito no sistema comercial de hip-hop da música para ser o mais cinzentona possível, ser o mais neutra possível, não ter uma posição tomada sobre relativamente assunto nenhum, e ela faz exatamente o oposto. E não só faz exatamente o oposto, quanto mais posição ela tem, mais o oposto ela faz. E o facto de ela ter canções como A Feia, que para mim é um hino feminista, e os projetos que ela faz e a maneira como ela fala sobre eles e nunca deixa que a voz dela seja calada, é mesmo muito relevante, muito importante. E acho que é um excelente exemplo, porque há muitas mulheres que, quando chegam a um certo nível de exposição pública, não só não trazem mulheres com elas, como lhes barram a porta e ainda por cima tornam-se grandes fatores de depois outras mulheres não conseguirem avançar.
Nós ainda há pouco tempo fizemos um episódio inteiro em que explicámos a gravidade das palavras que a Cristina Ferreira fez e daquilo que disse. E certamente existiam muitas meninas que sentiram que o exemplo o exemplo dela tinha efetivamente ressoado para elas próprias e hoje acordam e ouvem-na a dizer aquele tipo de coisas. E se há coisa que nós podemos prometer é que vamos fazer tudo para que nunca se sintam desiludidas connosco à medida que o tempo passa e à medida que os projetos sobem de tamanho. E resta-nos dizer muito obrigada. Nós depois podemos fazer uma reflexão mais pensada, porque há uma certa. É o que tu dizias, Adriana, que há uma certa incredulidade com que eu estou. Eu meio que despersonalizei, tipo, eu meio que não sinto que seja real ainda. Também, eu não acordei à meia-noite a pensar isso, mas acordei de manhã a pensar: espera aí, tipo, o que é que disto é real e o que é que disto fui eu a inventar na minha cabeça a dormir? Eu adoro sonhar, portanto, às vezes aquilo vai. E, e de repente tu percebes que é real e é uma coisa muito assoberbante ainda. E muito obrigada a todas e a todos que nos vieram ver e que estiveram ali connosco e que estiveram a dar apoio e que vibraram e que choraram. Ouvi dizer que houve pessoas a chorar na plateia quando nós também nos apetecia chorar em palco. E é uma coisa muito bonita estar ali naquele espaço. Eu sei que isto é um clichê, mas de facto haver uma união tão presente, estás num palco com pessoas e estás ali, é mesmo tipo uma assembleia, de facto. Estás ali a partilhar aquilo naquele momento e há uma energia qualquer muito mística que se cria. É como quando estás num estádio de futebol ou quando estás a ver uma quantidade de pessoas muito grande unida em torno de uma fé. Por exemplo, há qualquer coisa de muito comovente, que é essa junção das pessoas todas para um propósito. E eu senti muito isso ontem, não comparando, evidentemente, nem a jogos de futebol, nem à fé, que são muito maiores, evidentemente, mas há ali qualquer coisa muito bonita. E nós temos que falar do nosso segundo tema, porque o tempo está sempre a correr muito rápido. E passo para ti, Adriana, para nos falares dos números, porque, ou seja, se começarmos de uma forma muito esperançosa, eu acho que estes números são horríveis, mas também dizem que é importante as mulheres continuarem a falar sobre isto, sobre estes temas, a continuarem a tentar trazer os homens para esta luta, porque também lhes serve. Mas efetivamente estes números são assustadores, porque houve mais 104 ocorrências de violência doméstica registradas pela PSP nos primeiros 3 meses de 2026 comparados aos primeiros 3 meses de 2025. Houve 433 detenções por violência doméstica, que são mais 31 do que em 2025. Houve cerca de 987 sinalizações de crianças à CPCJ, e isto quer dizer que nós, com os números da PSP e os números da GNR, no primeiro trimestre de 2026 tivemos quase 7.000 ocorrências de violência doméstica, não esquecendo o ano completo do ano passado, em que houve 27 vítimas mortais de violência doméstica, porque a violência doméstica mata, e mata crianças também. Houve 2 crianças no ano passado que foram vítimas mortais de violência doméstica. E, portanto, Adriana, porquê é que estes números estão a aumentar? O que é que explica o aumento destes números face ao ano passado? Eu só consigo pensar no maior paradoxo disto tudo, que é nunca existiu tanta visibilidade e nós falarmos tanto do facto da violência doméstica ser imensamente prevalente na nossa sociedade. Nunca teve tanta visibilidade nós falarmos sobre este tema, e um dos factos disso é que nós falamos sobre isto recorrentemente, mas ao mesmo tempo os números não param de aumentar. E acho que acho que coletivamente tínhamos uma ideia de que se começasse a falar mais destes casos e cada vez mais as campanhas fossem mais assertivas e mais agressivas, que isto efetivamente iria reverter-se. Acontece exatamente o oposto, porque eu acho que está a passar-se um fenómeno que é
vê-se as campanhas, ouve-se falar dos temas, existe sensibilização, mas desvaloriza-se completamente aquilo que passa à nossa volta. Ou seja, é como se a violência doméstica fosse uma questão que fica etérea e que se passa naqueles casos que são muito, muito complexos e que passam de manhã na CMTV. Mas as agressões que passam no nosso cotidiano, as linhas vermelhas que nós vemos que em relações à nossa volta são passadas todos os dias, quando nós ouvimos modelos de relação absolutamente tóxicos e que preconizam um evidente risco futuro de violência doméstica, nós acabamos por desvalorizar. E não só desvalorizamos para nós próprios, como não somos capazes de ter conversas cada vez mais desconfortáveis relativamente a este aspecto. E, portanto, acho que a única coisa que eu quero deixar aqui é: olhem para a vossa volta, os sinais que vos parecem esquisitos, que vos fazem tremer, que vos fazem arrepiar-se, vocês devem falar sobre eles. Devem falar sobre eles com a vossa amiga, devem falar sobre eles com a vossa mãe, devem falar sobre eles com a vossa tia, devem falar sobre eles com a vossa prima. Devem dizê-lo claramente. E se existe algum indício na vossa própria relação em que vocês digam: pá, eu não estava à espera que isto fosse acontecer, e será que no futuro me vai acontecer mais alguma coisa mais grave em que eu vou dizer: eu não estava mesmo à espera que isto acontecesse? Evitem que isso aconteça. E às vezes aquilo que nós desvalorizamos como uma pequena red flag, e o temperamento e o cotidiano e o dia-a-dia e o perdeu a cabeça e tudo isso, não é algo que nós devemos desvalorizar, porque é um precursor evidente de algo grave que se possa passar no futuro. Não é normal uma relação não ser algo como uma das coisas mais bonitas que se passa na vossa vida, de uma pessoa que, por mais que existam desafios nas vossas vidas individuais e dos dois, que se ajudem mutuamente para que eles sejam ultrapassados. Não é normal vocês chegarem ao fim do dia e terem receio ou terem algum tipo de medo relativamente à pessoa que se deita ao vosso lado na cama. Se isso alguma vez vos acontecer, é mesmo porque é a altura para sair. Não deixem que imploda antes de efetivamente tomarem uma posição. Leonor, eu, subscrevendo inteiramente as palavras da Adriana, gostava de perguntar se concordas que isto é um paradoxo, ou seja, que nós falamos cada vez mais e que os números continuam ainda assim a subir, ou seja, se concordas que é um paradoxo, ou se achas que é porque também há essa interpretação, e eu sinceramente ainda não percebi o que é que poderá ser, que é também por estarmos a falar mais, há mais casos a serem reportados, o que não quer dizer que eles não existissem antes, ou seja, estão só as mulheres em particular, porque na sua grande maioria as vítimas de violência doméstica são mulheres, também existem homens, mas estatisticamente existem mais mulheres e a probabilidade de estatística, infelizmente, ser uma mulher é muito mais alta, mas existirem mais mulheres a reportar estes casos de violência doméstica porque se sentem mais empoderadas, aspas, para o fazer, e por isso os números estão a aumentar? Ou achas que pode ser isso, mas também existe mesmo um aumento da violência dos homens contra as mulheres? Bem, eu acho que eu gostava de começar com uma ideia, que é a seguinte: acho que muitas vezes os temas das mulheres e do feminismo e dos direitos das mulheres são como relegados para uma caixinha de um tema específico. Ou seja, e isto acontece muito em geral quando se fala de direitos das pessoas LGBT, de combate ao racismo, como se existissem para lá dos grandes temas de política nacional ou de economia ou etc., estes pequenos temas paralelos que vão pululando pelo nosso panorama político. E eu acho que isso é profundamente errado. E discutindo aqui os direitos das mulheres, a verdade é que o feminismo está no centro da política. E quando nós dizemos que temos um podcast, certo, que é documentário político, e muitas vezes os nossos temas não são exatamente sobre questões feministas, a verdade é que eles são muitas vezes sobre questões feministas, porque eles estão no centro da política e na disputa política dos tempos em que nós vivemos. Os direitos reprodutivos que estão a ser atacados por todo lado no mundo, o direito à livre expressão política das mulheres,
o direito às mulheres participarem livremente no mercado de trabalho e não terem de ficar em casa condenadas ao destino da domesticidade e do matrimónio, o combate à violência doméstica, que tem vindo a aumentar e acho que é de principal relevo o aumento da violência no namoro entre os mais jovens, aqueles que mais estão expostos aos conteúdos da manosfera, da red pill, black pill, etc., temas sobre os quais nós falámos no nosso espetáculo. Esses rapazes estão, desde idades muito, muito tenras, a atacar as suas namoradas, a violentar as suas namoradas, e há uma reprodução das velhas formas de machismo, é certo, mas há também um espírito dos tempos revanchista e que traz exatamente novas formas de machismo e novas formas de violência de género, com base nas redes sociais, com base em alteração de imagens, em partilha de imagens, mas também que é canalizada através destas contas de TikTok, de YouTube, de Instagram, etc., destes homens da manosfera com dezenas de milhões de seguidores. E na luta contra a extrema-direita, isto não é uma nota de rodapé, ou seja, claro que, da minha perspectiva, na luta contra a extrema-direita, existe uma clara contradição central, agudizada pelas crises sucessivas do capitalismo que levam as pessoas a cair em soluções de extrema-direita, fascisantes, mas existe também uma espécie de revanchismo, uma onda uma espécie de vingança masculina que, face aos grandes avanços das últimas décadas do movimento feminista, há esta ideia de que se os homens querem recuperar a sua honra, dignidade e o seu poder que foi perdido, é preciso que se foi perdido, de acordo com esta narrativa, é preciso que se virem contra as mulheres e é preciso que por isso é que é tão evidente esta pipeline que existe entre o movimento da manosfera e depois sempre o movimento MAGA nos Estados Unidos ou a extrema-direita no resto do resto do mundo, pelo menos do mundo ocidental. Ou seja, este aumento da violência contra as mulheres não é uma coisa que existe paralelamente ao crescimento da extrema-direita, mas é assim uma coisa central para o crescimento da extrema-direita, porque uma das respostas fáceis que é dada aos homens e aos rapazes que estão desesperados com as condições da sua vida, com as condições de pobreza, de crises sucessivas, de não conseguirem ser o que gostariam de ser, é dizer que a culpa é das mulheres, tal como é dizer que a culpa é dos imigrantes, mas é também dizer que a culpa é das mulheres e querer novamente empurrar as mulheres para o papel apenas e só da reprodução social e do trabalho doméstico, emocional e dos cuidados não remunerado. E eu acho que estes números da violência doméstica não são por acaso. Tal como não é por acaso que os crimes de ódio ou os crimes racistas aumentam, porque há um espírito do tempo, e acho que a extrema-direita conseguiu hegemonizar ou quase hegemonizar uma série de ideias que fazem com que estes números de violência doméstica, de violência no namoro, etc., e as suas subidas assustadoras estejam correlacionados, são codependentes e não apenas paralelos. Eu concordo inteiramente. É esta coisa, podemos adaptar aquela frase tudo é político para tudo é feminismo, porque de facto não, eu acho que tu tens toda a razão quando dizes que o feminismo está no centro, na verdade, de qualquer discussão contemporânea, e nós temos agora novos desafios no feminismo, com o aparecimento de novas formas de masculinidade, e falamos disso no espetáculo, falamos dos novos desafios para a nossa geração em termos da vigilância do corpo das mulheres, da posse que existe, desta ideia de posse que existe entre os homens e que também está a mudar com o ar dos tempos, porque a posse agora também significa outras coisas que não só as do século XX, e nós falamos disso tudo no espetáculo com mulheres maravilhosas e tivemos
tivemos a Jéssica Silva, tivemos a Rebeca Caldeira, a Tânia Graça e a Carolina Desdantes, e foi inacreditável. Para a semana no Porto teremos mais 3 mulheres maravilhosas, portanto eu queria deixar-vos aqui esta recomendação. Adriana, tu recomendas também, Leonor, tu também. Vamos fazer uma recomendação em uníssono pela primeira vez. Vai ser uma recomendação em uníssono. Eu, na verdade, gostava de fazer outra recomendação de uma coisa que nós vamos fazer esta semana, antes de subscrever a vossa recomendação do Porto. Nós, no dia 28, vamos estar na Feira do Livro de Lisboa, a convite da Leia, para apresentar um livro de Simone Weil, uma mulher feminista, talvez mais próxima do feminismo das minhas amigas do que do meu, que foi também, e que escreveu um livro chamado Para as Gerações Futuras, onde reflete sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, mas também sobre o seu trabalho nas várias instâncias em que teve, e também sobre o seu trabalho feminista, e sobre esta ideia da urgência da transmissão da memória e do que ela viveu e passou, sobretudo a memória do Holocausto, às gerações futuras. E apareçam por lá, é dia 28 às 6, se não estou enganada, no Espaço da Leia, na Feira do Livro de Lisboa. Bom, e relativamente ao espetáculo, quero-vos dar um aviso. Nós conseguimos, por acaso, para este Lisboa, libertar bilhetes de última hora, no próprio dia. Não vai ser possível para o Porto e, portanto, estejam mesmo cientes que é muito importante que vocês comprem os bilhetes o mais rapidamente possível, porque depois nós próprios ficamos com pena quando recebemos mensagens a pedir porque querem muito comprar um bilhete, mas depois já não dá. Portanto, corram enquanto não esgotarem, porque estão mesmo quase a esgotar. É verdade, vamos ter uma participação especial da Bárbara Tinoco, vamos ter a participação especial também da Sofia Oliveira e da Rita Magro, que é a primeira chefe portuguesa a ganhar uma estrela Michelin, e nós vamos ter também dinâmicas muito engraçadas odeio a palavra dinâmica, desculpa, tipo rubricas engraçadas com elas, vamos ter presentes e surpresas para elas. Quem sabe, quem esteve em Lisboa saberá, mas por favor não façam spoiler. E vai ser, eu tenho a certeza, mesmo muito fixe e muito engraçado. E se vocês estiverem na Zona Norte, malta do Norte, não faltem a isto, mesmo que a Adriana diga que não gosta do Porto, está bem? Podem aparecer lá para provar que o Porto é mesmo muito incrível. Faz favor, porque senão eu vou cada vez gostar menos do Porto. Pá, isto de repente é uma... Olha, estás a ver, Leonor, olha a Adriana a ser manipulator. É verdade. Fazer gaslighting. Estás a ver? Estou a fazer gaslighting ao nosso público, sim. Estás a fazer ao Porto que tu amas, na verdade. Eu acho que ela, na verdade, tem assim uma relação de amor com o Porto e só não pode dizer porque Coimbra, não é? Eu tenho que explorar melhor essa rivalidade entre Coimbra e o Porto. Ainda não a tenho presente. Mas muito obrigada mais uma vez a toda a gente que veio ontem. Ontem, lá está, nós estamos a gravar terça-feira. Muito obrigada às nossas convidadas, muito especiais. Vai ser incrível também para a semana. Quem estiver em Lisboa, dia 28, apareça também na Feira do Livro. E saímos de coração cheio ontem, e estamos a gravar isto de coração cheio. E isto é graças a vocês. E chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal, e como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana.
O Expresso apresenta o Podfest, pela primeira vez no Porto. Uma tarde de podcasts, grandes conversas e convidados especiais ao vivo. Inscreva-se já em podfest@expresso.pt, dia 29 de maio. Expresso Podfest. Liberdade para ouvir.